dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês para mais essa jornada de hoje. Nosso bom dia aí para a turma de Joaquim Pires. Joseni também. Bom dia, Landry Salles. Bom dia, turma Seduc P6. Qual é a cidade? Bom dia aí também para todos vocês que acompanham pela rede do canal Educação e também pelo YouTube. Nosso tema de hoje, nós vamos trabalhar com vocês, é a gestão em um contexto globalizado, dinâmico e competitivo. Nós vamos trabalhar com vocês aí, com nossos objetivos, definir a globalização, a competitividade mundial. Vamos explicar a complexidade da globalização para a administração e perceber oportunidades e ameaças da globalização nos negócios e vamos descrever a mudança tecnológica e a informação. Nós vamos trabalhar aí com vocês, ver um pouco de revisão, um pouco de teoria e ver algumas aplicações práticas, tá? Temos aí como referências para vocês aí, ó, o Chiavenato, tá aqui embaixo, e lá em cima também o Chiavenato e o Maximiano Amaro, tá? Tem outros também? Tem. Nós pegamos também, fizemos referência de outros também. No final da aula a gente apresenta as outras também, tá bom? Então, vamos ao nosso tema de hoje, né? Olha aí. Gestão em um contexto globalizado e dinâmico. Veja que nós estamos aí com uma imagem mostrando aí um aspecto da globalização e também a interação, né, organizacional. Continuando aí. Veja só. Nós temos grandes desafios aí que as organizações passam, né? Decorrente aí tanto das próprias organizações e a complexidade do ambiente. Onde essas organizações, ou entendo aí como sendo as empresas, né, industriais, comercial, agrícola e tudo mais, e também as empresas de serviços, convivendo aí num contexto bastante complexo e também a complexidade das próprias organizações, né? E isso é o panorama onde os gestores comandam suas organizações. Nós estamos vivendo aí, ó, num período de grandes mutações, turbulência, né? E o que mais se destaca aí para nós, independente de ter o grau de complexidade ou de desafios para os gestores, nós temos aqui, no mundo do negócio, o que mais impera deixa eu pegar aqui, a mudança, né? Veja só, as mudanças não são simplesmente, né, aquelas mudanças. Na verdade, essas mudanças não estão acontecendo assim de maneira sucessiva, lógica, não. Está havendo súbitas inflexões rápidas e, além do mais, nós temos bruscas mudanças em relação ao nosso passado. E assim, a descontinuidade, tanto do mercado como das organizações, ela tem provocado rupturas, né, em que o passado já era e vem-se o novo, né? E agora, nós vamos estar num ambiente em que torna difícil mesmo a previsão do futuro. Vamos exemplificar essa questão de rupturas e previsões de futuro que está difícil. Há pouco tempo atrás, 2019, quem diria, qual gestor poderia imaginar que teríamos os lockdowns aí decorrentes da Covid? Ninguém imaginava isso, né? E de repente acontece, né? E assim, pessoal, as organizações vêm operando no meio de turbulências, com grandes ameaças,
Mas, ao mesmo tempo que temos grandes ameaças, nós temos também muitas oportunidades acontecendo. Vamos exemplificar para vocês. Imagina só uma indústria de confecções que em 2019, com toda a turbulência, entrou os lockdown da pandemia e as organizações tiveram que praticamente parar. Mas só, uma oportunidade que surgiu no período da pandemia, a produção das máscaras. As organizações começaram a trabalhar com entregas a domicílio. Outra oportunidade aí para quem trabalhava na área de transportes. E temos também, pessoal, assim, que grandes mudanças também provocam grandes transformações na nossa sociedade. E vamos ver aqui com vocês o Naisbitt fez aí um quadro mostrando as mega tendências do mundo moderno. E isso, nós precisamos compreender bem essas mega tendências, até porque, conhecendo as tendências, embora seja bastante difícil fazer as programações, né, as previsões, mas a gente sabendo as mega tendências, nós temos condições de prever alguma coisa. Ou então estar preparado para alguma coisa. Nosso bom dia aí para a turma de Ilha Grande, para Nova Santa Rita também. Bom dia para vocês todos, né, Manuela? Bom dia aí, mediadora Manuela de Nova Santa Rita. E o que é megas tendências? Pessoal, aqui não é uma tendência muito assim específica mesmo, né? De tipo assim, entrou a pandemia, agora tem produzir. Não, as megas tendências tratam de temas mais globais, mais amplos. Então, vamos conhecer essas mega tendências, vamos ver um D para e o quê? E quais são as alterações que vieram ocorrendo. Então, vamos lá, uma a uma, para vocês compreenderem bem. Olha só, nós estávamos numa sociedade industrial que passou para ser o quê? Uma sociedade de informação. Qual é a alteração que tivemos aí? Mudanças e inovações. Então, nós temos aqui, olha, de uma sociedade industrial que estávamos vivendo, passou por uma sociedade de informação e o foco, as alterações aqui, são mudanças e inovações que acontecem. No período industrial também, trabalhávamos com uma tecnologia mais simples. Aqui eu preciso explicar para vocês, quando a gente fala uma tecnologia mais simples, pessoal, não é que essa tecnologia não tem um grau de complexidade. Né? Até porque, vamos dizer, produzir um carro, uma coisa, mas só que agora produzir um carro, produzir uma bicicleta, um computador, é bem mais sofisticado. É nesse sentido que a gente coloca de uma tecnologia mais simples para agora uma tecnologia mais sofisticada. E assim, buscar mais eficiência. Também estávamos num processo aí de economia. Nós falando aí de uma economia mais nacional, até bem pouco tempo o Brasil trabalhava numa economia bastante fechada, depois passamos a ter uma economia mais mundial, em que o mercado brasileiro está mais aberto, e assim, com a abertura do mercado brasileiro, vem para nós aí as alterações, a globalização e competitividade. Altamente competitivo agora. Agora, por que assim? Por que alta competitividade? Porque agora os produtos brasileiros têm que competir com os produtos internacionais, vindo de outras partes do mundo. Aqui, no período industrial também, nós tínhamos aqui um pensamento de um curto prazo, ou seja, um prazo mais curto, mais assim anual. Agora não, nós temos que pensar num longo prazo, porque as questões agora estão mais sofisticadas, nós temos que pensar em um longo prazo.
E assim, entra uma visão, como alteração, uma visão futura do negócio. E assim, pessoal, nós temos que estar aqui pensando em visões estratégicas, né? Pensar estratégias para estar diante desse mundo cada vez mudando. No ponto de vista da democracia, nós tínhamos uma democracia representativa, em que tínhamos os nossos representantes, né? Mas agora passa-se para um outro processo de uma democracia mais participativa. E assim, as alterações agora é o pluralismo e a participação. Quando nós falamos dessa participação, a pessoa é participar mesmo. Não é só um processo de votação, é participar mesmo, dando as diretrizes o que se quer, né? O que se quer que seja feito pela ação governamental. E o pluralismo agora, nós estamos vendo aí que cada vez mais também as organizações passam por processos de inclusão social, né? De novas etnias, novas etnias participando e tudo mais. Lá no período industrial, nós tínhamos também uma hierarquia mais rígida, ou seja, era o chefe que manda e os operários obedecem. Bom dia também aí, Coivaras, presente, né? É o Seduc 2, né? Coloca o nome aí do mediador pra gente, ô Coivaras. A gente dá um alô para vocês também. E veja só, agora, na sociedade da informação, nós temos a comunicação mais lateral. Não é agora o operário, o trabalhador, não se comunica somente com o seu chefe, ele comunica com o outro ao lado. Ou seja, quem trabalha nas finanças conversa com o da contabilidade conversa com o da produção, com o da vendas. Então, essa comunicação, ela é lateral. Não é simplesmente o financeiro conversar com o seu chefe, que vai conversar com o chefe lá da contabilidade, que vai conversar com o chefe lá da produção e das vendas. Não, agora as conversas são também laterais. E isso nós temos uma consolidação da democratização e participação das pessoas. As opções na sociedade industrial era mais dual, ou seja, dupla, né? Parcerias, né? Diretas, assim. Agora não, é multilateral. Né? E também, como alteração, é uma visão sistêmica e contingencial. Quando nós falamos de visão sistêmica, nós estamos falando de uma visão do todo e não somente de uma parte. E contingencial porque depende da circunstância ou situação em que está se vivendo. Também na sociedade industrial, a centralização era foco. Agora, com a sociedade da informação, é mais descentralizada. A descentralização é o foco. Tanto é que agora, né, pelo processo que a gente tem de comunicação, a gente consegue, né, colocar nas redes, falar, as pessoas, o trabalhador consegue, né, exprimir todas as suas posições. Aqui, as alterações aqui, pessoal, são imprevisibilidade e incerteza. O ambiente é totalmente agora incerto e imprevisível. Então, a necessidade de descentralizar para ter mais pessoas com pensamentos ou visões diferentes. Aqui, nós tínhamos uma ajuda institucional, era a empresa que se encarregava de formar as pessoas e dar os treinamentos de ajudar as pessoas. Agora não, na sociedade da informação. Estamos agora com as pessoas buscando a autoajuda, elas mesmo buscando se preparar para competir no mercado. E assim, temos uma autonomia e serviços altamente diferenciados. Essa é o que a gente coloca aí para vocês como mega tendências, né? Então, se vocês olharem esse quadrinho verde, vocês vão falar aí, de questões, né, de alterações que estamos tendo, e se vocês observarem todos esses aspectos, vai ser
menos dificultoso. Não vou dizer que vai ficar fácil administrar, mas vai ser menos dificultoso, porque nós estamos falando aí de processos de mudanças, inovações, visão sistêmica, contingência, e participação mais ampla e visão de futuro. Pessoal, essas mudanças, além delas impactarem tanto a vida das pessoas, também impactam as organizações. E isso é parte, da nossa sociedade. E é inseparável dela. Então, todas essas mudanças que ocorrem e transformações que impactam as organizações também faz parte, da nossa sociedade. Vamos botar de outra cor, porque senão vai ficar difícil para vocês visualizarem depois. Vamos botar aqui, mudanças e transformações que impactam as organizações é parte integrante e inseparável da sociedade. Porque a sociedade está mudando e a vida das organizações também tem que mudar. E veja só, pessoal, para nós, administradores, o nosso sucesso e o sucesso das organizações depende de quanto capacitados estamos nós, administradores, para poder fazer a leitura e interpretação da realidade. E assim a gente poder também buscar e rastrear quais são as mudanças, identificar oportunidades. Então, vamos colocar, interpretar e fazer leitura da realidade. Identificar oportunidades, estar preparados para poder aproveitar essas oportunidades. Mas também, além de a gente ter que estar preparado para fazer essa leitura, interpretar qual é a realidade que está e identificar as oportunidades, nós precisamos também conhecer, ou pelo menos identificar as possíveis ameaças e assim a gente poder neutralizar, se não conseguirem neutralizar na sua totalidade, pelo menos amortecer. Ô professor, dá um exemplo desse negócio aí para a gente. Vamos pegar casos mais recentes, Nesse período agora que tivemos da pandemia, nós tivemos aí uma realidade em que as organizações estavam, todas elas, por questões de saúde, ter que fechar as suas portas. E aí? Aí, pessoal, tínhamos aí uma ameaça muito grande e muitas organizações buscaram neutralizar, abrindo os espaços para fazer os famosos deliveries. Perceberam aí, pessoal, a questão de fazer a leitura? Muitos empresários fizeram a leitura e falaram assim, opa, agora está tudo parado, mas as pessoas continuam precisando dos produtos. Quem não precisava aí nesse período, não precisou de comprar um computador novo, de comprar uma peça para um veículo, para substituir. E assim, as ameaças, decorrentes aí desses lockdowns que tivemos, administradores identificaram a possibilidade, falaram assim, opa, eu passo a fazer o atendimento agora por telefone, ou pela internet, ou por aplicativo, e está aí uma maneira de neutralizar, ou até mesmo amortecer. Então, muitas empresas conseguiram sobreviver nesse período de pandemia, decorrente da ação de administradores que conseguiram fazer a leitura do mercado, saber que as pessoas ainda continuavam precisando de produtos e serviços, mas o comércio estava, e a indústria também, estava aí, por questões de saúde, tendo que fechar suas portas. E administradores identificaram e buscaram alternativas como os deliveries para
amenizar esse impacto. Veja só, a nossa conjuntura econômica, ela não é uma conjuntura estática. Nós temos aí circunstância em que a economia se expande e se retrai. A gente vê no noticiário sempre, saindo, o PIB, o crescimento do PIB agora é 2%, não, agora é 3%, agora é 2%, agora é 1%. Então nós temos aí, quando se fala do PIB, falando que crescimento do PIB, retração no crescimento do PIB, quando a gente fala de PIB, nós estamos falando da produção de produtos e serviços, né? Toda a produção de produtos e serviços nacional. E isso nos dá a ideia de expansão e retração. E essas expansões e retrações da economia, elas também afetam os clientes nas suas expectativas. E também, esses mesmos clientes mudam seus hábitos e também o público tem novas tendências. Veja só, vamos colocar um exemplo que fica fácil vocês verem. No mercado musical, os cantores, as duplas, não sei o quê, as bandas, né? Viviam muito de shows. É outra alternativa também. O que esses músicos, né, esses artistas fizeram? Se criou-se a live. Né? E agora muitas pessoas mudaram de hábito. As expectativas agora das pessoas não é simplesmente só ir para o show, é simplesmente poder acessar na sua casa, com seus equipamentos lá, internet e tal, e assistir às lives, sem ter que se deslocar. E isso, pessoal, é o que está ocorrendo, né? E as organizações também não ficam para trás, elas precisam também, né, modificar suas linhas de ação, se adaptar, transformar rapidamente. Porque o que acontece se não houver essa adaptação, ou fazer esse ajuste? As organizações não fazerem isso rapidamente, ela é engolida ou se extingue. Muitos artistas, né? Muitas organizações agora também passaram a fazer as entregas, os deliveries, né? E agora se adaptar à nova realidade. Mas assim, nós vamos estar diante sempre de novos e diferentes problemas. Nós, administradores, vamos estar diante de novos e diferentes problemas. Mas não significa que aqueles problemas que tínhamos na gestão, aqueles problemas anteriores, acabaram. Não, continuam. Ainda temos problemas de preenchimento de quadro de profissionais. Continua um problema, né? Ter pessoas adequadas, preparadas para realizar. Mas também agora nós temos novas soluções, porque muitas das vezes aqueles problemas relacionados ao deslocamento do trabalhador da sua casa para a residência continua. Porque muitos ainda têm que fazer essa questão, porque o trabalho é necessário, a presença do trabalhador dentro da empresa. Mas algumas funções não é necessário, porque agora temos novas soluções, como, por exemplo, o home office. Aqueles problemas de ter que ter as reuniões, algumas reuniões ainda permanecem sendo necessárias, reuniões presenciais, mas temos agora soluções como reuniões virtuais. No mundo da educação também não é diferente. Novas soluções apareceram no mundo da educação, as aulas EAD, à distância.
e são novas soluções, mas ainda permanecem as questões da presença do aluno nas escolas, ou também alguns problemas, para como esses alunos conectarem e acessarem as aulas, ainda continuam esses problemas. Mas assim, pessoal, tudo isso nós temos, problemas, novos problemas, novas soluções, soluções antigas, soluções novas, tudo isso. Mas isso, no fundo, a gente tem o seguinte, todas essas questões, nós estamos falando de figuras. Os problemas mudarão apenas de figura, de natureza, de roupagem, porque antes o cliente ia até a loja, comprava e a empresa entregava. E agora nós temos clientes que compram pela internet, mas a empresa continua entregando. Mas de certo, pessoal, que uma coisa, todas essas tendências, nós podemos destacar para vocês que tudo isso deve permanecer acontecendo. Mas o que nós temos de novo, pessoal, agora, ou ainda persiste, cada vez mais, que as mudanças vão estar sempre acontecendo. Então, tudo que a gente está aprendendo hoje, tudo que vocês estão aprendendo hoje, aqui no curso, certamente, ao longo da carreira de vocês, gravem essa questão aqui. Gravem bem. Para daqui 10, 15, 20 anos, vocês atuando no mercado e saber, sempre teremos mudança. E eu vou dizer sério para vocês, bastante sincero, tá certo? Aí, ó, Francisco Miranda, tá? Coloquem bem para vocês aí, tá? Francisco Miranda aí, de Landry Salles, né? É Landry Salles, né? Não, Coivaras, né? Olha, Francisco Miranda e Emanuela, tá? Confirme aí com seus alunos que sempre vai ter mudanças. Sempre. O dia de hoje sempre vai ser diferente do dia de amanhã. E a semana que vem também vai, o ano que vem vai também. Sempre vai ter diferente. Porque nós vamos ter coisas mudando no nosso ambiente social, no mercado, e as organizações também vão estar passando por processos de mudanças, adaptações. Mas a única coisa certa que nós temos não é somente soluções, ou soluções antigas, ou novas soluções. O certo que nós vamos ter é que vai ter mudança. Então, nós podemos dizer que, de fato, nós estamos passando agora de uma era da informação, estamos em direção a uma era do conhecimento. Professor, qual é a diferença? Olha só, pessoal, informação. Eu vou dar uma informação para vocês aqui, bastante certa, né? Uma informação bastante certa. O calendário escolar do nosso período letivo está publicado lá no edital, número matrícula 2022, e que vai ter aula nos dias tais e tais e tais. Isso é informação. Vocês têm pegar o edital de matrícula, vocês vão ter lá todos os dias letivos, tanto do ensino médio como do ensino técnico. Nós apresentamos para vocês uma programação de aulas, tá? Isso é informação. Agora, de posse dessa informação, agora nós temos passando por uma era do conhecimento. Tá? Ter a informação que dia tal vai ter aula, dia tal vai ser feriado, não sei o que e tal, essa coisa. Isso é informação.
Agora, de posse desse conhecimento, nós podemos estabelecer os nossos planejamentos. Planejar, que dia, olha, vai ter feriado, então eu vou passear, vou na praia, vou não sei o que e tal. É assim. E estamos também vivendo uma era digital. E agora, pessoal, vem o seguinte, né? A informação, né? Além dela ser mais complexa, volumosa e sofisticada, ela também age é muito rápida. É muito rápida essa informação. E olha, cuidado. Tenham muito cuidado, pessoal. Tenham muito cuidado. Porque informações nessa era digital, elas são altamente volumosas e também bem sofisticadas. São novas, né? Linguagens, um grau de complexidade maior, tem muito mais informação. Mas assim, pessoal, o gestor, ele precisa ir além da informação, ele precisa, a partir das informações, desenvolver o conhecimento. Eu tenho informação, professor, eu tenho um banco de dados aqui que tem informações, que aqui na minha cidade as pessoas têm uma renda tal, e que são tantas pessoas na fase aposentadas que ganham não sei tal e tal, e tem tantas crianças, então não sei o que, tem tantas histórias. Pega o IBGE, vocês vão ter um monte, os relatórios do IBGE, vocês vão ter aí um monte de informações. Mas, a partir deste conjunto de informações, é necessário desenvolver o conhecimento. Todo o planejamento organizacional, da nossa vida também, todo o nosso planejamento decorre de informação. E essa moeda, pessoal, agora está sendo a mais valiosa do mercado. E agora vocês vão ver o seguinte, olha, vocês, estudando, esse capital intelectual, vocês vão fazer parte das organizações, é altamente valioso. Então vocês vão perceber que algumas pessoas, alguns colegas que estão fazendo o curso, ficaram ou vão ficar, espero que não, no campo da informação. Mas aqueles que desenvolverem informação para conhecimento vão ter, ou vão ser um capital, ou vão ter uma grande valorização no mercado. E muito mais. Tem muitas pessoas que têm recursos, têm dinheiro, mas continuam na mesma, e vocês vão ver muitas pessoas que hoje vocês conhecem aí na cidade de vocês, que são, vamos dizer assim, filhinhos de papai, tem capital, mas cadê o conhecimento para fazer esse capital evoluir? Então, esse capital intelectual, vamos até grifar diferente, esse capital intelectual tem muito mais valor que o capital financeiro e contábil. Ô professor, dá um exemplo desse negócio aí pra gente aí, para poder saber se esse capital intelectual aí, não sei o quê. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Uma das coisas que mais está acontecendo no mundo está relacionado às mudanças climáticas, não é isso? Professor, já vi falar na televisão, essa informação para mim não é nova, é velha. Mas aí na cidade de vocês, tem alguém que tem uma propriedade rural que está lá. Eu não tenho capital, professor, para poder fazer o meu plantio, isso o quê, e eu preciso de... Como é que eu faço para comprar um trator, eu tirar um financiamento, comprar um trator, tenho que desmatar, aí tem problema com a Secretaria de Meio Ambiente, porque se eu desmatar e eu não sei, lhe falta capital intelectual. Porque nós não falamos da questão
né, climática. Ô, professor, o que isso tem a ver com o nosso... Veja só. O mundo todo se fala na questão de preservação e dos efeitos de gás estufa. E também, mundo afora, outra informação, e que existe umas regras, uma legislação que as empresas elas podem, né, mesmo elas ocupando ou emitendo a emissão de gás, ela precisa compensar a emissão de gás carbônico com uma área de preservação. Professor, eu acho que eu estou começando a entender. Então as empresas elas precisam ter essa compensação de gás carbônico. E isso quer dizer então que aquela propriedade que é só exatamente aquela propriedade que você transformou numa reserva, registrou ela direitinho, tem todo o procedimento, tá, pessoal? Não é uma coisa assim simples. Você pode transformar nela e vender ela. Não é vender a propriedade, você vai vender aquele espaço de conservação, ou vamos dizer, vai fazer um aluguel, cobrar um royalty para aquelas empresas que precisam compensar. Ô, professor, então quer dizer que é exatamente isso que você pensou mesmo. Se você deixar lá a mata toda conservada, mas fizer todos os registros para fazer a venda da compensação para empresas que precisam fazer a compensação de emissão de gases, você vai ter rendimento. Professor, eu não sabia disso não. Isso aí eu não preciso de capital, comprar trator, nem desmatar, não. Não precisa não. O que você precisa fazer é o registro, tá? Então, fiquem atentos, né? E isso, pessoal, é transformar informação em conhecimento. Tá? A transformação da sociedade industrial em uma sociedade de conhecimento, nós temos aí alguns aspectos relevantes para vocês e vamos ver esse comparativo entre a sociedade industrial e a sociedade do conhecimento. Veja só os aspectos que nós temos. Quanto ao capital, da sociedade industrial precisava de bens físicos, financeiros, precisava de máquinas, equipamentos, dinheiro para comprar matéria-prima. Agora, o nosso capital na sociedade do conhecimento é o capital intelectual. Estão lembrados do exemplo que a gente colocou aí da emissão de gases e compensação? Para você produzir lá naquela propriedade, né? Você precisava lá de trator, precisava de sementes, precisava de adubo, essas coisas para fazer o plantio. Não precisava? Precisava. Mas o capital intelectual lhe permite fazer o registro e aproveitar essa área como uma área de compensação de gases. Capital intelectual. Quanto ao setor predominante, na era industrial, a própria indústria está na cara, né? É a indústria, a transformação. Já na área do conhecimento é o serviço e o comércio. O professor, então quer dizer que a indústria não vai acabar. Mas ela vai mudar. Muito, porque agora os produtos vêm agregando serviços. Ô, professor, como é que é esse negócio que produto da indústria agrega serviço? Como é que é esse negócio aí? Olha, pessoal, a indústria agrega serviço? Agrega. Olha o celular de vocês. Tira os aplicativos. Ô, professor, se tirar os aplicativos, acaba o celular. Serviço, meu irmão. Vocês veem que aí para o celular agora, o serviço de compra, venda, ver o aplicativo e tudo mais. A indústria continua. A nossa força de trabalho, quanta força de trabalho, na sociedade industrial, era mais física. Vejam lá um filme, assistam o filme, né? Tempos modernos, em que a pessoa tinha que estar lá mesmo, estar fazendo o trabalho físico, né?
Hoje não, mais intelectual, mais mental. Aqui, pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês dessa questão da força de trabalho. Vamos pegar o meio rural também. Vocês já devem ter visto alguma propaganda em que... E também deve ter visto, por exemplo, para vocês terem aí um plantio. Vamos botar assim um plantio de laranja, por exemplo. Os plantios de laranja têm grandes problemas com fumagina, tem problemas com formigueiros. E as grandes plantações de soja também, de milho, tem alguns problemas aí com algumas pragas, gafanhotos e tudo mais e tal. E como é que se faz isso fisicamente? É o técnico andar na propriedade toda. É trabalho físico, tem que andar mesmo, para identificar onde é que está o formigueiro, onde é que está o ataque de ácaros, de lagartas e tudo mais na plantação. Agora, nessa era do conhecimento, nós usamos o quê? Um drone, né? E esse drone com a câmera vai filmando. E aí você tem o quê? Como localizar sem ter tanto esforço físico. E assim, juntamos agora essa questão com a tecnologia em que na era industrial era mais mecânica ou eletromecânica para passar para ela ser mais eletrônica. Os modos de produção na era industrial ainda estão, né? E ainda permanece muita coisa, né? Nos modelos taylorista e fordista, onde a produção é em massa para um mercado local. Agora não. Na era do conhecimento, a nossa produção é mais flexível, é personalizada. Veja só, na época de Ford, né, ele dizia lá que os carros podem ser de qualquer cor, desde que seja preto. Tá? Hoje não, as pessoas escolhem a cor, eu quero uma cor diferenciada. A organização do trabalho, linha de montagem, células. Mas assim, nós vamos continuar falando com vocês a respeito desses aspectos na próxima aula, que o nosso tempo já está no limite, tá bom? Um abraço, até daqui a pouco.